Olá! Edital da Cefaz São Paulo publicado. Edital da Cefaz Goiás republicado. E aí começam então aquelas perguntas, né? Ju, e aí? Qual eu escolho? Será que dá para conciliar os dois? Será que dá para fazer Cefaz São Paulo e Cefaz Goiás? Hoje a gente vai dar uma passada nesses dois editais. A gente vai trazer para você quais são as similaridades e as diferenças e principalmente eu vou responder a essa pergunta para você. Será que dá para conciliar esses dois editais? Bora lá? Meu nome é Juliana Ávila, sou auditora fiscal aqui na Cefaz São Paulo, aprovada no último concurso. Sou também mentora de concursos públicos e aqui, nesse canal do YouTube, você vai encontrar vídeos todas as terças e quintas. Sim, eu sei, hoje é sábado. Em algumas semanas, esses vídeos saem um pouco dessas datas, mas a ideia é a gente sempre ter 2 vídeos, pelo menos, aqui no meu canal do YouTube, sempre falando sobre concurso público, sobre preparação para a área fiscal, sobre os desafios aí da jornada e da carreira. Então, se você sonha em se tornar auditor fiscal, você não pode perder esses conteúdos. Já clica aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Bora lá começar o vídeo de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente dar uma passada geral por esses dois editais. Só um minutinho. Bora lá. Bom, o que a gente tem de informação importante sobre esses dois últimos editais, né? A banca é a Fundação Carlos Chagas. Publicação do edital, Cefaz Goiás, 11 de dezembro. Cefaz São Paulo, 27 de novembro. Provas, Cefaz Goiás, 17 de maio. Cefaz São Paulo, 28 de fevereiro e 1º de março, tá? Na Cefaz Goiás, a gente vai ter 2 provas, uma prova de manhã e uma prova à tarde. Na Cefaz São Paulo, teremos 3 provas. Uma prova sábado à tarde, uma prova domingo de manhã, uma prova domingo à tarde. Número de vagas, Cefaz Goiás, 50 vagas, mais 25 de cadastro reserva. Cefaz São Paulo, a gente tem 2 áreas diferentes. A gente tem a área de gestão tributária, a área geral, onde a gente vai ter 150 vagas, mais 150 no cadastro reserva. E a gente tem a área de TI, onde teremos 50 vagas, mais 50 no cadastro reserva. Nos 2 concursos não temos prova discursiva. Avaliação de títulos apenas na Cefaz Goiás, máximo de 8 pontos. Requisito para ambos os concursos, superior em qualquer área. Bora lá, então, continuar a nossa análise. Bom, matérias cobradas. O que a gente tem aqui, né? Que começa, então, um comparativo entre os 2 editais. Língua portuguesa nas 2 provas, 30 questões de peso 1 na Cefaz São Paulo, 10 questões de peso 1 na Cefaz Goiás. Raciocínio lógico não aparece na prova da Cefaz São Paulo. Teremos 10 questões de peso 1 na Cefaz Goiás. Não são 10 questões só de raciocínio lógico, tá? No edital da Cefaz Goiás, ele traz para a gente que a gente vai ter 10 questões de exatas. Então, 10 questões misturando raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, tá? Eu pensaria algo no sentido de 3 de raciocínio lógico, 3 de matemática financeira e 4 de estatística, tá? Algo mais ou menos assim, 10 questões somando as 3 disciplinas. Matemática, raciocínio crítico. Raciocínio crítico aparece só no edital da Cefaz São Paulo. E aí muitas pessoas perguntam, Ju, mas o que é esse negócio de raciocínio crítico? Raciocínio crítico nada mais é do que uma matéria que mescla interpretação de texto com raciocínio lógico, tá? Então, vale a pena, a gente tem poucas questões, se eu não me engano, 30 da FCC dentro do TEC, vale a pena quem vai encarar a Cefaz São Paulo ir lá fazer essas questões para pegar um pouco o jeito do que é esse raciocínio crítico. Estatística, não, matemática financeira, vamos voltar. Matemática financeira. A gente tem, então, 15 questões de peso 1,
no edital da Cefaz São Paulo. Lembrando que não são 15 questões de matemática financeira, tá? No edital da Cefaz São Paulo, a gente tem 15 questões de raciocínio crítico separado e depois a gente tem 15 questões de matemática financeira e estatística. Então, eu acredito aí que a gente vai ter mais ou menos 7 questões de matemática financeira, mais ou menos 8 questões de estatística. Já no edital da Cefaz Goiás, a gente vai ter 10 questões de raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Então, eu acredito aí 3 questões de raciocínio lógico, 3 de matemática financeira, 4 de estatística, tá? Então, já falei aqui da parte de exatas e o português. Direito constitucional. E aqui também a gente precisa conversar a respeito. Vamos lá. Dentro da prova da Cefaz Goiás, a gente vai ter os direitos separados, tá? Então, a gente vai ter 10 questões de direito constitucional, 10 questões de direito administrativo, 5 questões de direito financeiro, e aí 10 questões da trinca, direito penal, civil e empresarial. Tudo de peso 1 na prova da Cefaz Goiás, tá? Na prova da Cefaz São Paulo, também caem todos esses direitos, mas a gente não tem a separação da quantidade de questões por direito. A gente vai ter direito constitucional, administrativo, financeiro, civil, penal e empresarial, 25 questões, tá? Se eu fosse chutar, eu colocaria algo mais ou menos em torno de 5 de constitucional, 4 de cada um dos outros direitos, tá bom? Mais ou menos alguma coisa assim, talvez um pouco mais de constitucional e administrativo, menos dos outros direitos, tá? Mas a gente não tem como saber exatamente quantas questões vêm de cada um dos direitos, peso 1 também da mesma forma. Depois, a gente tem economia e finanças públicas, 15 questões de peso 1 na Cefaz São Paulo, 10 questões de peso 1 na Cefaz Goiás. Inglês só aparece na prova da Cefaz São Paulo, 10 questões de peso 1, não temos inglês na prova da Cefaz Goiás. A administração geral e pública também só aparece na prova da Cefaz São Paulo, 15 questões de peso 1. Na Cefaz Goiás, a gente não tem a administração geral e pública. Contabilidade geral, 15 questões de peso 1 na Cefaz São Paulo, 10 questões de peso 1 na Cefaz Goiás. Contabilidade avançada e contabilidade de custos. Elas vêm juntas nas duas provas, tanto na Cefaz São Paulo quanto na Cefaz Goiás. Na Cefaz São Paulo, a gente vai ter 20 questões, o que eu acredito que vai ser algo mais ou menos 10 de avançada e 10 de custo, peso 2. E na Cefaz Goiás, a gente vai ter 12 questões, que eu acredito que sejam 6 de avançada e 6 de custos, de peso 2 também. Realidade de Goiás é óbvio, né, que não cai na Cefaz São Paulo, cai 5 questões de peso 1 na Cefaz Goiás. Tecnologia de informação, 10 questões de peso 2 na Cefaz São Paulo, 12 questões de peso 2 na Cefaz Goiás. Auditoria, 10 questões de peso 1 na Cefaz São Paulo, 12 questões de peso 2 na Cefaz Goiás. Direito tributário, na Cefaz São Paulo, tá? Ele vem junto, tributário e tributário avançado, tá? Não tem diferença do programa. E a gente vai ter 15 questões de peso 1 na P2 e mais 25 questões de peso 2 na P3, tá? Eu acredito que a gente vai ter ali mais ou menos metade de questões do direito tributário tradicional e metade das questões focando em reforma tributária. Em Goiás, a gente teve essa separação. Então, a gente tem 12 questões de peso 2 de direito tributário e 12 questões de peso 2 da reforma tributária. Por último, mas não menos importante, a gente tem a parte da legislação tributária estadual, em que São Paulo a gente vai ter 15 questões de peso 1 na P2, mais 25 questões de peso 2 na P3. E lá no edital da Cefaz Goiás, a gente vai ter 20 questões de peso 2 da parte de legislação tributária. O que é muito importante que você saiba? Em São Paulo, a gente só tem mínimo por prova. Então,
na Cefaz São Paulo, a sua preocupação é alcançar o mínimo na prova. Você não precisa se preocupar em estudar todas as disciplinas, em tirar um mínimo em todas elas. Já na Cefaz Goiás, a gente tem, além do mínimo por prova, você não pode zerar nenhuma matéria. Então, você não vai poder deixar nenhuma matéria sem ser estudada, porque vai existir uma chance grande de você não conseguir pontuar, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, direito financeiro, 5 questões de peso 1. Em inglês não tem. Mas aí eu venho, ó, realidade de Goiás, 5 questões de peso 1. Apesar do custo-benefício dessas duas disciplinas ser muito baixo, você não vai poder ignorá-las completamente, porque se você não conseguir pelo menos um ponto nessas duas disciplinas, você está eliminado do certame, tá bom? Na Cefaz São Paulo, a gente não tem isso. A sua preocupação é conseguir, de fato, o mínimo das provas, que é 50%. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Bom, trouxe para você o mapa da mina, né? Você já deve ter percebido que a gente está falando de concursos com mais de 20 disciplinas. E aí? O que a gente faz? A gente vai estudar todas da mesma forma? Eu vou dedicar ao mesmo tempo, a mesma energia, a mesma atenção para estudar todas essas disciplinas? Não. Só se você não quiser ser aprovado, né? Se você quiser ser aprovado, você precisa olhar para o mapa da mina. Então, pega agora o seu celular, printa essa tela, tira uma foto aqui, porque isso aqui precisa estar explícito no seu ciclo de estudos, tá? Dentro da Cefaz São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, direito tributário, e aqui o direito tributário tanto faz, tá? Porque tanto tributário quanto tributário avançado, eles têm o mesmo conteúdo programático. O que vai diferenciar muito provavelmente vai ser o nível de complexidade das questões. Provavelmente teremos questões mais complexas na P3 do que na P2, mas o conteúdo programático é o mesmo. 19% da prova. Já na Cefaz Goiás, direito tributário, e aqui também somando direito tributário e a parte da reforma tributária, né, que em Goiás vai vir separado, mas aqui eu estou somando tudo aqui, 20% da prova. Legislação tributária, tá? Em São Paulo, 19%, em Goiás, 16%. Uma coisa importante para quem ainda não estuda para fiscos estaduais. Apesar da matéria chamar legislação tributária, é óbvio que existem diferenças entre a matéria da Cefaz São Paulo e da Cefaz Goiás, né? A gente tem um núcleo grande ali de matérias, de regulamentações, de leis, de dispositivos constitucionais que são válidos para os dois estados, tá? Tanto para São Paulo quanto para Goiás, mas a gente também tem normas que são muito específicas e que vão precisar ser estudadas em separado nesses dois estados, tá? Então é diferente do direito tributário, que estudou para um, estudou para o outro. Na legislação tributária, você vai conseguir aproveitar um núcleo central, principalmente relacionado ali com o ICMS, tá? Mas existe uma parte grande ali, a maior parte do conteúdo, ele é específico por estado. Então, você vai ter que estudar São Paulo e vai ter que estudar Goiás. Depois, a gente tem contabilidade geral, avançada e de custos. Em São Paulo, 16% da prova. Em Goiás, 14%. Em São Paulo, a gente tem português com 8%, fluência de dados com 6%. E aí, pegando essas matérias, a gente já tem em torno de 68% dos pontos da prova. Goiás, português não tem um peso grande, né? A gente tem 10 questões de peso 1 só, mas a auditoria entra com um percentual maior, porque a gente tem 10 questões de peso 2, tá? 12 questões de peso 2 de auditoria na Cefaz Goiás. E a gente tem também tecnologia da informação, 12 questões de peso 2, tá? Enquanto fluência de dados em São Paulo são 10 questões de peso 2. E aí, se a gente fechar tudo isso de Goiás, a gente bate ali
70% da nota da prova, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente na hora de montar a estratégia de estudo para esses meses finais, para essa reta final, até esses concursos. Bom, aí vem a pergunta, né? E aí, Ju, dá para conciliar? Já parar de compartilhar aqui para vocês poderem olhar para mim. Espera aí só um pouquinho, vamos lá. E aí, a resposta é depende, tá? Depende do quê? Depende de em que nível você está nessa jornada. Quanto mais iniciante você está, melhor é que você foque em um concurso e se dedique a ele. Porque apesar da gente ter muita similaridade entre os dois editais, a gente tem particularidades. A gente tem formas de cobrança diferente das matérias, a gente tem pesos diferentes, e isso faz com que a gente tenha estratégias diferentes para cada um dos concursos. Se você está muito no começo, se ainda falta muita coisa para você estudar, a sua estratégia ela precisa ser o mais direcionada, o mais certeira possível. E fica difícil fazer isso se a gente está com dois editais que são diferentes, né? Apesar de terem muitas similaridades, mas são dois editais diferentes. Agora, se você já é um aluno que está mais avançado, se você já estudou a maior parte dessas disciplinas, principalmente as de maior peso, se você tem um percentual muito alto de acerto nelas, se o que está faltando para você é só uma lapidação, aí sim pode ser interessante compatibilizar, né, as duas preparações. Qual que é o meu conselho para você, tá? O meu conselho de mentora. Escolhe um concurso que você fale assim, Ju, cara, esse é o meu concurso. Esse é o concurso que eu vou focar toda a minha energia. Independente se é Cefaz São Paulo ou se é Cefaz Goiás, tá? Se o seu concurso escolhido for Cefaz São Paulo, você vai ter uma certa vantagem perto daqueles que vão optar por Cefaz Goiás. Eu vou te explicar o porquê disso, tá? Se o seu concurso dos sonhos é Cefaz São Paulo, você vai, de agora até o dia 1º de março, focar especificamente na Cefaz São Paulo. Você vai montar uma estratégia para a Cefaz São Paulo e você vai usar a Cefaz Goiás só como um mecanismo de desempate. Como assim? Ju, estou em dúvida se eu vou estudar Administração Geral e Pública ou Economia e Finanças Públicas para conseguir pontuar mais na P1. Se você está mirando na Cefaz São Paulo, mas também tem interesse de depois fazer o desvio para a Cefaz Goiás, qual que é a escolha mais estratégica? Focar em economia, porque economia você vai usar tanto na Cefaz São Paulo quanto na Cefaz Goiás. Agora, se não, Ju, olha, eu não tenho o menor interesse de fazer Cefaz Goiás, eu não quero morar em Goiás de jeito nenhum, não é um concurso que eu quero fazer e nem nada. Bom, então, nesse caso, você vai focar em administração geral e pública, porque é uma matéria mais tranquila, mais intuitiva, mais fácil de você aprender e conseguir pontuar bem na P1. Percebeu? Então, a estratégia é Cefaz São Paulo. O que você vai fazer? Se você quer fazer Cefaz Goiás depois, você vai usar isso como um mecanismo de desempate, tá? E aí, o que você vai fazer? Até 1º de março, foca na Cefaz São Paulo. De 1º de março até maio, que é quando a gente tem a prova da Cefaz Goiás, aí sim você vai pegar aquelas matérias que são específicas, vai pegar as particularidades do edital da Cefaz Goiás. Vai estudar um pouco mais de direito financeiro, porque não vai poder zerar lá. Vai estudar um pouco de realidade de Goiás, porque não vai poder zerar lá. Vai estudar bastante da parte específica da legislação de Goiás, porque vai ser diferente de São Paulo, tá? Então é isso que você vai fazer nesse período entre Cefaz São Paulo e Cefaz Goiás. Agora, se o seu concurso dos sonhos é a Cefaz Goiás, mas você quer fazer Cefaz São Paulo, aí você vai ter uma certa desvantagem. Por quê? Como a sua prova é depois da Cefaz São Paulo, eu não recomendo, de forma alguma, que você foque na Cefaz São Paulo primeiro, para depois virar para a Cefaz Goiás, porque a chance de não dar bom é gigantesca. Tá? Então, se o seu concurso dos sonhos, se você quer morar em Goiás, se você sonha com concurso de lá, com fisco de lá, foca na Cefaz Goiás.
e vai lá fazer a Cefaz São Paulo. Tipo, uma semana antes, você dá uma olhada naquelas coisas que são mais específicas, tá? Por exemplo, no RICMES de São Paulo, na parte de TCD, de PVA, tenta fazer uma comparação ali entre as legislações e focar só naquilo que é mais diferente, tá bom? Mas não deixa de estudar para a Cefaz Goiás para estudar matérias que são específicas, por exemplo, inglês, administração geral e pública, parte específica da legislação de São Paulo. Não faz isso, porque na hora que você virar, pode ser que o tempo não seja suficiente. Para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero que você se atente a alguns pontos, tá? Apesar da gente ter muitas matérias que são semelhantes entre os dois editais, né? Que, na verdade, quando a gente olha lá, é de fato a mesma matéria, tá? É importante que você olhe dentro do conteúdo programático. Porque quando você olha para o conteúdo programático, você vai perceber diferenças que são importantes e que precisam ser levadas em consideração na hora de definir a sua estratégia de estudo, tá? A primeira dessas disciplinas é a estatística. Apesar da gente ter estatística nas duas provas, tanto na Cefaz Goiás quanto na Cefaz São Paulo, a forma de cobrar pode ser muitíssimo diferente. O edital da Cefaz Goiás, ele está cobrando ali uma estatística mais tradicional, aquela comunzona, aquela que a gente já está acostumado a ver nos concursos da área fiscal, tá? Focado ali em noções de inferência. Em contrapartida, no edital da Cefaz São Paulo, ele está exigindo ali um conhecimento de ciência de dados, né? Tópicos avançados, tópicos modernos de estatística que não são usuais em concursos da área fiscal. A preparação para a prova de estatística da Cefaz São Paulo não tem praticamente nenhuma sobreposição com a prova de Goiás, além daquela parte inicial ali de estatística descritiva e probabilidade, tá? Então são dois conteúdos completamente diferentes. O estudo de São Paulo cobre o conteúdo de Goiás. E aí você pode pensar assim, Ju, então, se o meu concurso final é Goiás, eu vou então estudar para São Paulo, porque daí quem estuda mais estuda menos. Acontece que esse esforço para dominar esses tópicos que são exclusivos de São Paulo é gigantesco. E é extremamente desproporcional se o seu foco principal for Goiás. Então, se o seu foco principal é Goiás, você nem vai olhar para esses tópicos específicos de estatística, porque você vai estar ali empregando tempo de estudo que não vai voltar para você, não vai ter um retorno para você, e você está deixando de estudar outros conteúdos que com certeza vão ter um impacto maior na sua nota e no seu resultado na prova, tá? Outra matéria que a gente também tem uma diferença grande, né? TI e fluência de dados. E aqui é óbvio, né? Porque dentro do edital da Cefaz Goiás, a gente não tem uma divisão, uma separação entre área de gestão tributária e área de TI. Então, o que acontece? O edital, né, da Cefaz Goiás, em termos de TI, ele acaba sendo um universo à parte. Ele tem 100% do conteúdo de fluência de dados da Cefaz São Paulo, só que ele vai expandir esse edital num nível de complexidade pelo menos 10 vezes maior. Tá? Então, para quem está estudando para a Cefaz Goiás, o edital de fluência de dados de Cefaz São Paulo é só ali o primeiro capítulo do seu estudo. Você vai cobrir o quê? Tudo naturalmente, tá? Mas vai ter que expandir muito mais. Agora, se você está estudando para a Cefaz São Paulo, ali a gente tem uma divisão. A gente tem a galera que vai fazer para gestão tributária e a gente tem a galera que está fazendo para TI. Então, se você está estudando para a Cefaz São Paulo e tentar estudar pelo edital de TI da Cefaz Goiás, vai ser um erro estratégico monumental, porque o volume de conteúdo é gigantesco, é completamente desproporcional àquilo que vai ser exigido na prova de TI para a galera de gestão tributária. Então, você precisa se ater estritamente aos tópicos do edital. Está estudando para a Cefaz São Paulo? Esse é o seu concurso principal? Foca no edital de fluência de dados da Cefaz São Paulo. Depois, se der tempo, se você resolver migrar para a Cefaz Goiás, vai precisar complementar isso com os outros assuntos que são extras ali, tá? Que vão ser cobrados no edital da Cefaz Goiás.
Beleza? Agora, se você tem foco total na Cefaz Goiás, mas vai fazer a prova da Cefaz São Paulo, começa pelo edital da Cefaz São Paulo, de fluência de dados, e à medida que você for avançando, você vai colocando ali os assuntos mais complexos e mais específicos do edital de Goiás. A auditoria é uma outra matéria em que a gente tem essa diferença, tá? O edital de auditoria da Cefaz Goiás, ele foca em uma base de auditoria contábil, em exemplos clássicos ali, tá? Ele vai pegar simplesmente aquela parte das fraudes fiscais que são apuradas dentro da contabilidade. Então, é um edital de auditoria que a gente já está acostumado a ver em provas da área fiscal. Já o edital da Cefaz São Paulo vai elevar esse nível drasticamente. Ele vai pressupor que o candidato não apenas sabe a teoria de auditoria, mas que ele saiba aplicar essa teoria como um verdadeiro auditor fiscal do ICMS, né? Vai ter a exigência ali de cruzar informações, de auditar todas as áreas do balanço, de conhecer a legislação de fiscalização correlata. Então, mostra ali que a gente vai ter uma prova muito mais prática e muito mais complexa. Então, novamente, a preparação para a Cefaz São Paulo engloba aqui 100% do conteúdo da Cefaz Goiás, mas vai muito além, tá? Estudar pelo edital da Cefaz São Paulo é o caminho mais seguro para quem está tentando conciliar os dois. Agora, se você está estudando para a Cefaz Goiás e vai fazer a prova de São Paulo, começa por aquela parte que é tradicional, porque talvez não dê tempo de entrar nessa parte mais específica. E a auditoria na prova da Cefaz São Paulo são só 10 questões de peso 1. Já na prova da Cefaz Goiás, a gente tem 12 questões de peso 2. Então, não vale a pena, para quem está estudando para Goiás, pegar essa parte ali mais complexa de auditoria que veio dentro do edital da Cefaz São Paulo, tá? Porque não vai cair no seu concurso e acaba que no próprio concurso da Cefaz São Paulo, o peso de auditoria é pequeno. Bom, essas são as considerações que eu quero trazer para você, né? Se você já está mais avançado, se você vai tentar compatibilizar aí os dois concursos, é importante que você estabeleça uma ordem de prioridade entre eles, porque isso vai direcionar quais as matérias entram, quais ficam de fora, quais os assuntos são mais importantes. Se você está muito no comecinho ali, a melhor estratégia para você é, de fato, focar em um concurso e montar a sua estratégia pensando exclusivamente nesse concurso. Eu já falei em alguns vídeos aqui, eu vou deixar o link aqui, ó, um vídeo que eu falei que vai chover concursos fiscais nos próximos 3 anos. Inclusive, pode anotar isso como um compromisso, pessoal. Pode me cobrar depois, me acompanha aqui embaixo, ó. Tem o meu perfil no Instagram, me acompanha lá, manda mensagem no direct, fala: Ju, você não falou que ia chover concurso de física nos próximos 3 anos? Cadê esses concursos? Garanto para você, a gente vai ter muitas oportunidades, tanto de fiscos municipais e estaduais, quanto possivelmente uma Receita Federal também venha por aí. Então, se você está começando agora os seus estudos, foca em formar uma base muito sólida, né? Você viu que eu mostrei para você aqui, que apesar do edital da área fiscal ser um edital gigantesco, a gente tem cerca de 70% dos pontos dentro ali das matérias de ciclo básico. Tá? Então, foca em construir uma base muito sólida disso, para que você chegue competitivo nos próximos concursos que virão por aí. E eu quero aí também, né, te dar um spoiler, tá? Eu vou, dia 24 de dezembro, eu vou dar um presente para aquela galera que me acompanha mais de perto, para aquela galera que já participou de eventos meus, para aquela galera que está na minha lista de e-mails. Então, dia 24 de dezembro, eu vou liberar um presente muito especial para você que quer ser auditor fiscal, que quer ser meu colega de profissão, seja aqui na Cefaz São Paulo, seja em qualquer outro fisco do país. Se você quer transformar a sua vida a partir de uma aprovação na área fiscal, esse presente, com toda certeza, vai te ajudar muito. Mas, né, só vai ter acesso a esse presente quem estiver no grupo VIP. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o meu grupo VIP do WhatsApp. Entra lá, fica ligado e espera, porque no dia 24 eu vou ter uma surpresa para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Até lá.